Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 30 de julho de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Os principais acontecimentos de ontem que vou relatar para vocês aqui são ataque ucraniano contra a refinaria gigante da Lukoil, uma das maiores refinarias da Lukoil russa. Zelensky exige a defesa aérea dos Estados Unidos da América, quando ele fez a reunião com o Trump, agora 2 dias atrás. Kremlin está assustado com desintegração da Rússia. Foi colocado isso pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, da Rússia. Vou entrar em detalhes e explicar para vocês o que é isso. E poloneses se opõem à Ucrânia na União Europeia. Então, assuntos muito quentes, muito atuais, que vou falar aqui para vocês e fazer a minha análise sobre eles. O Serviço de Segurança da Ucrânia desferiu um golpe estratégico brutal ao incendiar uma gigantesca refinaria da Lukoil, localizada a mais de 1.500 quilômetros da fronteira ucraniana. Em outra frente decisiva, o presidente Volodymyr Zelensky negocia um pacote militar de emergência contendo 300 mísseis Patriot, diretamente com Donald Trump para salvar a infraestrutura do país. Enquanto isso, o desespero toma conta do Kremlin, com o ministro das Relações Exteriores do Kremlin, Sergei Lavrov, alertando publicamente sobre o colapso e o desmembramento do território da Rússia diante do avanço ucraniano. Você veja, eles já estão reconhecendo isso e o Kremlin está assustado com isso. Para completar o cenário de alta tensão, uma nova pesquisa revela um forte desgaste político e o crescimento da oposição da população da Ucrânia, da população da Polônia ao apoio para a Ucrânia. Assista a este vídeo completo para entender as reviravoltas da guerra. Peço a você que não é inscrito e gosta de ver a verdade, diariamente inscreva-se no canal. Deixe o seu like, compartilhe e comente agora mesmo sobre o que você achou dos assuntos tratados aqui. E dê a sua opinião, dê a sua análise, que também é muito bem-vinda. O ataque estratégico à refinaria da Lukoil. O Serviço de Segurança da Ucrânia desferiu um golpe cirúrgico e avassalador que expôs a vulnerabilidade total da infraestrutura econômica da Rússia. A operação especial ucraniana utilizou drones de longo alcance para atingir em cheio a refinaria de petróleo Lukoil Permenfjordstens. É um nome enrolado, né? Mas é isso mesmo, um nome de bastante consoantes. Esta instalação estratégica fica localizada nos Montes Urais. É uma distância impressionante de mais de 1.500 quilômetros da fronteira da Ucrânia. A ação cumpre as diretrizes diretas do presidente Volodymyr Zelensky para sufocar o potencial militar e econômico da máquina de guerra da Rússia. O complexo industrial atingido é considerado um dos mais avançados do território da Rússia e possui capacidade para processar mais de 13 milhões de toneladas de petróleo por ano. O ataque resultou em um incêndio de proporções gigantescas que consumiu componentes tecnológicos essenciais e paralisou a produção do local. A destruição desta usina, ou melhor, desta refinaria, corta o fornecimento de combustíveis e derivados essenciais para a aviação russa, para os veículos blindados e para toda a logística das forças da Rússia. Este golpe direto mina a principal fonte de arrecadação de impostos que a Rússia utiliza para financiar as operações militares. Imagens coletadas, analisadas pela Ucrânia, inclusive por agências independentes, confirmaram a precisão do bombardeio ucraniano e também avaliaram que o prejuízo para a Rússia é muito grande. A eficácia da missão se torna ainda maior porque a apenas 600 metros da refinaria funciona a fábrica de defesa JSC-USC Star. Esta fábrica produz peças essenciais para os motores dos caças MiG-31 e para os helicópteros de ataque KA-52 e Mi-8. O pânico tomou conta da região industrial, que foi toda ela bombardeada. E na região industrial que fica nos Montes Urais, como eu disse no início, pois as forças ucranianas provaram que conseguem golpear qualquer alvo dentro da Rússia. Existe um pavor agora dentro da Rússia, por causa que os bombardeios ucranianos podem chegar a qualquer momento.
Enquanto isso, o presidente Zelensky exige defesa aérea dos Estados Unidos. O presidente Volodymyr Zelensky acionou os canais diplomáticos ao mais alto nível e solicitou formalmente um pacote emergencial de inverno ao presidente Donald Trump. O pedido urgente foca no fornecimento imediato de 300 mísseis interceptadores do sistema de defesa aérea Patriot, o que eu acho pouco, né? Na minha avaliação, acho que se continuar essa guerra, o ditador da Rússia vai aumentar os ataques e se ele tiver mais mísseis disponíveis, que ele está para receber da Coreia do Norte, ele vai colocar uma quantidade maior de mísseis, né? Porque como é que ele faz? Como é que ele agora está atingindo os alvos? Antes ele não atingia, um ano atrás, né? E mesmo que tinha Patriots, mas tinha muito poucos Patriots. Ainda tem poucos, deve ter uns 11, 10, em torno de 10 mais ou menos. Entre 9 a 11, né? E o número exato a Ucrânia não divulga, mas eles lançavam os mísseis e todos eram parados. Mas aí eles começaram a estudar por região. Em Kiev deve ter X Patriots para a defesa. Lá em uma outra cidade qualquer, em Vinnytsia, por exemplo, tem mais um. Então eles começaram a calcular e eles sabem, bom, um pode segurar o quê? 2 ou 4, eles começaram a estudar isso. Aí eles mandavam X mísseis a mais no mesmo enxame de mísseis e algum tinha que passar, porque não tinha lançadores para derrubar todos os mísseis russos. E eles estão fazendo assim. E poderá recrudescer de uma maneira muito mais violenta, eles lançando o dobro de mísseis que eles lançam hoje, por exemplo, aí vai ser o caos, né? A Ucrânia enfrenta uma escassez crítica em seus estoques de munição pesada, o que reduziu temporariamente a capacidade de interceptar mísseis balísticos russos. A Ucrânia já está com poucos mísseis interceptadores. A Rússia realiza entre 3 a 5 ataques de grande escala todos os meses, disparando de 30 a 40 mísseis balísticos em uma das investidas contra as cidades ucranianas. Seus interceptadores Patriot, a infraestrutura energética, corre o risco de ser destruída, deixando milhões de cidadãos sem aquecimento no período mais frio do inverno. Durante as reuniões bilaterais, Zelensky e Trump avançaram nas negociações para que a Ucrânia obtenha licença de fabricação própria dessas armas de alta tecnologia, sendo que Trump confirmou que de fato a Ucrânia produzirá esses mísseis. Então, isso é muito bom. O líder ucraniano também se reuniu diretamente com fabricantes americanos da Lockheed Martin e Raytheon para acelerar os planos de cooperação industrial. Com o processo de fabricação Como o processo de fabricação pode levar de 1 a 5 anos, a Ucrânia necessita do envio imediato dos mísseis dos estoques americanos existentes. Para contornar a escassez, que os americanos gastaram muito na guerra com o Irã, engenheiros ucranianos e empresas americanas estudam modificar mísseis balísticos da Ucrânia para atuarem como interceptadores. A relação política entre Zelensky e Donald Trump evoluiu para um patamar mais construtivo, objeto e, na minha opinião, mais civilizado e focado em resultados práticos. Civilizado da parte do Trump, né? O Zelensky sempre foi muito comedido e muito civilizado nas suas declarações. Zelensky demonstrou com dados que os ataques cirúrgicos da Ucrânia cortaram o combustível das tropas da Rússia na Crimeia sem afetar os civis. O sucesso dessas operações de sabotagem ucranianas abalou a confiança interna dos russos e reduziu o apoio popular à guerra dentro da Rússia, tanto que a cada semana a Rússia pesquisa, mas não divulga os dados. São os dados agora sobre a popularidade do ditador e do Kremlin, dos seus dirigentes, é proibida de ser divulgada. A inteligência militar, porque está caindo vertiginosamente o apoio popular. A inteligência militar aponta que a Rússia se prepara para uma nova escalada, tentando mobilizar 500 novos soldados e construindo bases para mais 30 mil norte-coreanos. Ele está em processo de construção, isso, para abrigar esses norte-coreanos. Enquanto isso, o ministro russo Lavrov admite reveses e exibe desespero do Kremlin. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, expressou publicamente o temor do governo russo diante da União Internacional. Em declarações oficiais, Lavrov admitiu, na data de ontem, textualmente, que todo o Ocidente se uniu com o objetivo de derrotar a Rússia no campo de batalha. O diplomata russo reconheceu que os avanços recentes obtidos pelas forças da Ucrânia só foram possíveis devido ao apoio militar maciço dos aliados da Ucrânia.
O Kremlin acusa os países ocidentais de articularem um plano estratégico para enfraquecer e causar o completo desmembramento do território da Rússia. Na realidade, poderá haver esse desmembramento. Existem sinais muito claros para isso, na minha avaliação, porque os governadores, principalmente da região asiática, que não são eslavos, são de etnias chinesas, mongóis, entre outras, a população inclusive, existem movimentos separatistas. Por exemplo, vou dar um exemplo da Sibéria, recentemente, que eu pesquisei sobre isso. Muita gente fala na Sibéria que não quer pertencer à Rússia e nunca quis, que o lugar deles é na China. E a China é mais leal com o seu povo do que o Kremlin. O Kremlin não dá atenção para a Sibéria, dizem eles, o Kremlin só dá atenção para Moscou e para São Petersburgo, o que é uma verdade. Então, eles não querem. Agora, também dentro da Sibéria existe um movimento independentista. Eles querem independência como um país, porque eles acham que conseguiriam sobreviver, porque eles são ricos em petróleo e gás, muito ricos. A riqueza da Rússia, de Moscou, a riqueza de Moscou, de São Petersburgo, não está na Rússia europeia, está na Rússia asiática, está na Sibéria, está naquelas outras regiões, no Tataristão, que também é muito rico em petróleo e gás, e assim por diante. E a Lavrov, nessa oportunidade, atacou duramente as nações bálticas, classificando a Estônia e Letônia e a Lituânia como as principais armas de provocação contra Moscou. O governo russo rejeita qualquer possibilidade de aceitar um cessar-fogo com base nas linhas de frente atuais e se recusa a fazer concessões, ou seja, ele não quer congelar a guerra, ou seja, os russos ficam onde estão, os ucranianos ficam onde estão. Não, ele quer a Donbass, ele só aceita negociar, então não vai ter negociação, né? Isso que o Trump está falando, vamos voltar a negociar, o próprio Zelensky, ele vai negociar com o Zelensky, Trump e o Zelensky, e Trump com o Zelensky, e vice-versa, porque eles não querem, eles podem até sentar numa mesa de negociação, vão pedir a mesma coisa, nós só aceitamos um cessar-fogo, porque ele quer para isso cessar-fogo, e não uma paz definitiva. Ele quer pegar onde ele não consegue pegar, onde as tropas deles até agora têm sido incapazes, incompetentes de tomar. E ainda continuando, o ministro afirmou que a Rússia foi enganada durante as negociações de paz que ocorreram em Istambul no ano de 2022. Coitadinho, ingênuos, né? Naquela ocasião, os russos recuaram suas tropas das proximidades de Kiev em 2022, quando eles começaram a guerra, como uma suposta boa vontade e viram a resistência ucraniana se fortalecer. Não, eles não recuaram, eles foram expulsos. A coluna de 60 quilômetros de tanques de guerra russos que saiu da Bielorrússia para ir até Kiev e tomar Kiev para cumprir o objetivo que o ditador da Rússia de conquistar Kiev e depois o resto da Ucrânia, eles foram expulsos pelas tropas ucranianas, com a maioria dos tanques destruídos e muitos abandonaram os tanques intactos e foram embora para salvar suas vidas. Talvez alguns tanques eles tenham conseguido fugir, os últimos lá da Rabeira, mas eles foram destruídos. Ele está defendendo que eles estavam com boa vontade, eles acabaram de invadir, eles não queriam negociar nada. Inclusive eles fizeram uma negociação na Bielorrússia e quando umas 2, 3 vezes, e sempre que a delegação ela ia de carro, né, porque o espaço aéreo a Ucrânia fechou, os aeroportos não estavam funcionando, eles iam de carro, os negociadores ucranianos, nas imediações desse deslocamento de carro da delegação ucraniana, a Rússia bombardeava. Queria assustá-los, amedrontá-los. Ou seja, são covardes e agora estão dizendo que eles estavam com boa vontade de negociar. Nunca estiveram e não tem agora também, apesar das perdas que eles estão tendo. Eles são muito agressivos, eles são muito perigosos e não desistem do objetivo deles, nem que com isso mais dobre o número de mortos de soldados. Eles, se depender deles, eles não vão recuar. O discurso agressivo de Lavrov tenta esconder a realidade que a Rússia perdeu a iniciativa estratégica e sofre com com o isolamento global. Isso é correto. Só voltando um pouquinho, eu falei, dobre o número de soldados mortos, dobre o número de soldados mortos russos, que já está em mais de 1.400.000. Eles não se importam com a vida de ninguém, nem de ucranianos, nem dos russos. Vocês vejam a mentalidade desses dirigentes do Kremlin. E os aliados da Ucrânia mantêm a posição firme de que toda assistência militar serve para garantir o direito legítimo de defesa do país invadido. Desgaste e tensão na aliança com a Polônia. Uma nova pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto Opinia 24
na Polônia, revelou dados preocupantes sobre o apoio da população da Polônia à Ucrânia. Os números coletados entre os dias 13 e 15 de julho mostram que 52% dos poloneses entrevistados se opõem à entrada da Ucrânia na União Europeia. Isso é muito... é triste, né? Os poloneses que são aliados, eu diria para vocês que eles historicamente, durante muitos anos, não nos anos recentes, né, mas historicamente, antes mesmo da União Soviética, eles eram inimigos. Ainda no tempo dos tsares russos, a Ucrânia e a Polônia sempre se degladiaram, tanto que a Polônia chegou a ocupar a região oeste, as cidades de Lviv, as cidades de Ternópil, citando apenas duas como exemplo, entre outras, né? E essa é a verdade, essa é a realidade, e alguém está, dessas épocas muito antigas e talvez não tão antigas, mais modernas, o presidente da Polônia, que ele é a oposição ao primeiro-ministro, é um negócio sui generis. A Polônia tem um presidente que se opõe ao primeiro-ministro, são partidos distintos. Ele levantou uma questão na Volhynia que os ucranianos mataram lá poloneses, né, numa floresta que tem na Volhynia. Acho que mataram, não estou defendendo que mataram não, mas eles sempre viviam em guerra. E é uma situação muito estranha que ele diz que ele não aceita, porque quem matou foi um exército que chamava-se UPA, que é o exército que lutava pela libertação da Ucrânia. Então eles sempre se encontravam em combate, os ucranianos faziam sabotagem, etc. E ele diz que ele encara isso como crime, não como um fato histórico. E a Ucrânia deu o nome de uma divisão, de uma tropa que está na guerra agora, para homenagear essa que lutou contra os poloneses, de UPA também, UPA. Então, e ele disse que não aceita uma Ucrânia na União Europeia. O próprio presidente falou que lutou contra os ucranianos na floresta de Volhynia, que matou poloneses na floresta de Volhynia. E ele teve muita adesão popular agora, e o povo está dizendo que a Ucrânia não tem direito, quer que o governo vete a entrada da Ucrânia na União Europeia. O presidente, o primeiro-ministro pensa diferente. É a mesma coisa se fosse dito agora. Bom, vocês colaboraram com Auschwitz, vocês mataram judeus, vocês são assassinos, senhor Nawrocki, que é o presidente, é o Nawrocki. O senhor não pode entrar na União Europeia, o senhor tem que ser expulso. Então esse é um problema, mas ele tem poder de voto, né? O voto tem que ser unânime a entrada. Antes da última eleição na Polônia, que ele não era o presidente, a Polônia estava 100% a favor e ninguém discutia os fatos históricos, né? Assim como Israel não discute com a Polônia por que aconteceu em Auschwitz, que vocês deixaram, que vocês compactuaram, que vocês foram cúmplices, ninguém discute. São fatos históricos. Passou, assim como também Israel não discute com a Alemanha, porque é outro povo agora, é história. O Nawrocki parece que é um líder nazista legítimo. Lamentavelmente, eu tenho que falar isso. No entanto, essa pesquisa mostra que essa rejeição popular é ainda maior quando o assunto envolve envio de soldados da Polônia para garantir a paz após o término do conflito. E eu encaro sempre o povo polonês como um povo bom e nosso irmão eslavo, irmão eslavo dos ucranianos. Cerca de 65% dos cidadãos poloneses rejeitam a presença de suas forças armadas em missões de monitoramento se houver um cessar-fogo em solo ucraniano, porque a OTAN deverá mandar tropas para fiscalizar o cessar-fogo, se houver um acordo de paz. Estou achando muito difícil isso, né? Pelo menos agora. E eles são contra a Polônia mandar tropas para garantir o cessar-fogo, junto com outros países da OTAN. Então, o apoio e a continuidade do fornecimento de armas também divide o país, que eles fornecem armas para a Ucrânia, com 44% defendendo a suspensão da ajuda militar para a Ucrânia e 41% exigindo a manutenção dos envios. A pesquisa indicou que 55% dos poloneses concordam com a decisão do presidente polonês, Karol Nawrocki, de retirar uma alta condecoração de Zelensky. Bom, o Zelensky tinha sido condecorado por uma outra administração, né? E esse Nawrocki, por causa desses fatos na Volhynia, ele retirou a condecoração de Zelensky. E outros ucranianos ilustres que também foram condecorados, eles devolveram a sua condecoração também, sem serem pedidos, e devolveram para o Nawrocki. Então está uma situação diplomática com a Polônia complicada.
e as atitudes gerais em relação aos refugiados e cidadãos ucranianos pioraram para 36% dos poloneses desde o início da invasão em grande escala. O atrito central entre Varsóvia e Kiev, que na realidade é motivado pelo presidente Nawrocki, ele é o líder desse atrito, decorre de divergências profundas sobre memórias históricas envolvendo as ações passadas do exército. Aliás, a UPA é o Exército Insurgente Ucraniano. Esse é a UPA, né? Mesmo com essas tensões políticas e sociais, a Polônia continua operando como principal centro logístico para o transporte de suprimentos militares mundiais. Ou seja, vem uma coisa dos Estados Unidos, vem uma coisa da Alemanha, ela passa pela Polônia antes de entrar na Ucrânia, porque a Polônia justamente faz divisa com a Ucrânia. E para concluirmos, o cenário militar demonstra a determinação da Ucrânia em golpear alvos vitais na profundidade e vai continuar destruindo a infraestrutura econômica da Rússia, como falei para vocês no início da refinaria. E, embora os desafios diplomáticos e o desgaste político na Polônia exijam atenção, a liderança firme assegura alianças fortes e o fornecimento de armas cruciais. A Ucrânia se mantém firme e ela está implacável no combate para expandir as forças para expelir da Ucrânia as forças russas e garantir a soberania total de suas fronteiras. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal. Peço a todos que deem um like, compartilhem, façam seus comentários. Aqui vocês viram a verdade. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.